Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos à Mente Iluminada. Meus irmãos amados, em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela tua vida e pela tua família. Meu nome é Bruno Meck e quero desde já aproveitar, mandar um grande abraço a todos os ministros do Evangelho da Graça de Deus. Quero também aproveitar aqui, mandar um grande abraço a todos os meus irmãos daqui de Moçambique, todos os meus irmãos do Brasil, Portugal, Angola, Estados Unidos, Espanha e a todos os irmãos que estão nos demais países. Meus irmãos amados, recebam um grande abraço do vosso irmão Bruno. Agora, o tema de hoje é: a grande tribulação está chegando. Dizem os pastores abençoados do sistema religioso, dizem os doutores em teologia e dizem os crentes da religião. Eles dizem que a grande tribulação está chegando. Eles dizem que vai vir a grande tribulação. Alguns acreditam que todo mundo vai passar por esta grande tribulação. Todo mundo, tanto ímpios como crentes, todo mundo vai passar por esta grande tribulação. Outros não acreditam desta maneira. Alguns acreditam que somente os ímpios é que vão passar por esta grande tribulação. Eles acreditam que antes da grande tribulação, a igreja será arrebatada por Cristo para o céu, e só depois que a igreja for arrebatada para o céu é que vai acontecer a grande tribulação. E desta feita, a igreja estará livre da grande tribulação. O anticristo vai vir e vai perseguir e matar todos os ímpios. As pessoas que ficarem na terra depois que a igreja for arrebatada é que vão passar pela grande tribulação. Alguns acreditam desta maneira. Agora, qual é a base? O que eles usam para dizer que vai vir esta tal dita grande tribulação? O que eles usam como base? O que eles usam como sustento a este argumento que eles dizem para dizer que vai vir a grande tribulação? O que eles usam? Eles usam o texto de Mateus, capítulo 24, do versículo 20 ao 21. Por favor, vamos ler. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, eles usam este texto aqui para dizer que vai vir uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Entende? Então, eles usam esse texto para dizer que vai vir a grande tribulação, e nesta grande tribulação, alguns acreditam que a igreja não vai passar por esta grande tribulação, outros acreditam que todo mundo vai passar por esta grande tribulação. Eles usam como base esse texto do capítulo 24 de Mateus, no versículo 20 ao 21. Eles usam isto aqui. Mas calma aí, meus amados irmãos. O que nós precisamos entender aqui é que este texto do capítulo 24 de Mateus, referente à grande tribulação, este texto tem um contexto. Isso nós só vamos entender o real significado deste texto lendo o contexto deste texto, porque explica claramente daquilo que está a se tratar aqui no capítulo 24, no versículo 20 ao 21. Entende? Então, meus amados irmãos, este texto aqui, referente à grande
tribulação, no capítulo 24, no versículo 21 de Mateus, quando lido este texto isolado nos dá a entender que ainda vai acontecer a grande tribulação. Este texto isolado nos dá a entender que a grande tribulação está a indicar para o futuro. Lendo este texto isolado, aqui no capítulo 24, no versículo 21 de Mateus, nos faz entender que haverá uma tribulação tão grande. Isto quando? No futuro. Entende? Então, meus queridos irmãos, vou já adiantar aqui. Não vai vir nenhuma grande tribulação. Vou já adiantar aqui que este texto no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 21, referente à grande tribulação, não está-se a referir ao nosso tempo hoje, não está-se a referir a um tempo que ainda está por vir. Mas calma, calma e calma. Vamos ler o contexto deste texto para entendermos o que realmente este texto quer se tratar. Entende? Vamos ler o contexto. Meus amados irmãos, se existe algo que nós vamos mais fazer hoje, se existe algo que muito vamos fazer hoje, é ler. Hoje nós vamos ler muito para poder entender acerca deste assunto, a grande tribulação. Para entendermos o que realmente a grande tribulação, o que realmente o livro de Mateus, capítulo 24, referente à grande tribulação, o que quer se tratar aqui neste texto. Vamos agora ler a partir do versículo 1 do capítulo 24 de Mateus para podermos entender acerca deste assunto. Olha, versículo 1. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Segura aqui. Então, aqui no versículo 3 do livro de Mateus, no capítulo 24, diz que os discípulos chegaram-se a Jesus e, em particular, eles disseram a Jesus: declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Quando serão essas coisas? Quando é que não haverá mais pedra sobre pedra do templo? Quando é que haverá a destruição do templo? Quando é que acontecerá a tua vinda e quando é que haverá o fim do mundo? Perguntando quem? Os discípulos perguntando a Jesus. Agora, olha a resposta de Jesus aos discípulos. Versículo 4 do capítulo 24 de Mateus. Vamos ler. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. A muitos enganarão. Versículo 6. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Versículo 9. Então serão entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 10. Nesse tempo
muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão. Versículo 11. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Versículo 13. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Versículo de número 15. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Versículo 16. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Versículo 17. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas da sua casa. Versículo 18. E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Versículo 19. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Versículo 20. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno, nem no sábado. Versículo 21. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Segura aqui. Então, quando os discípulos perguntaram a Jesus quando é que aconteceriam aquelas coisas, quando é que haveria a destruição do templo e que sinal haveria da vinda dele e do fim do mundo, Jesus, respondendo aos discípulos, mostrou a eles os sinais que haveriam de evidenciar a destruição do templo, a vinda de Jesus e o fim do mundo. Então, ele falando sobre esses sinais, falando sobre todos esses sinais, ele disse aos discípulos todas as coisas que sucederiam, que aconteceriam para evidenciar a queda do templo, a vinda do Filho do Homem, de Jesus de Nazaré, e o fim do mundo. Ele falando acerca dos sinais, ele disse, em um dos sinais que iam evidenciar isto, ele disse que haverá uma tribulação tão grande. Então, a grande tribulação era um dos sinais. Entenda isto. A grande tribulação era um dos sinais que evidenciariam a queda do templo, a vinda de Jesus e o fim do mundo. Então, a grande tribulação aconteceria para evidenciar essas três coisas. Para evidenciar a queda do templo, para evidenciar a vinda, a volta de Jesus e para evidenciar o fim do mundo. Então, a grande tribulação era um dos sinais. E Jesus aqui, quando está a dizer, então haverá uma tribulação tão grande, ele está a dizer, haverá, indicando para um tempo futuro, desde o momento em que Jesus está dizendo isso, vamos entender aqui, Jesus aqui não estava a se referir aos tempos de hoje. Calma, porque nós já vamos entender no contexto do texto aqui. Não está a se referir ao tempo de hoje. Quando ele disse haverá uma grande tribulação, ele estava a apontar para um tempo que viria. De fato, quando ele estava a dizer isto, no momento em que ele estava falando aquelas coisas, estava indicando para o futuro. Só que este futuro, para nós, hoje, é passado. Mas calma aí, você já vai entender. Vamos agora ler o versículo 22 do capítulo 24 de Mateus. Depois que Jesus disse haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e jamais haverá. Olha o que Jesus disse, continuando ainda ele no discurso que ele estava fazendo naquele tempo. Versículo 22, olha isto. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Versículo 23. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Versículo 24.
porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Versículo 25. Eis que de antemão vos tenho dito. Versículo 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim, versículo 27, porque assim, como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Segura aqui. Isto aqui, Jesus não está falando nem para mim, nem para você, nem para os crentes religiosos nos dias de hoje. Entenda, Jesus está falando com os discípulos aqui, naquele tempo lá onde Jesus estava vivo. Entende? Não é hoje que Jesus está falando essas coisas para mim e para você. Jesus aqui estava falando com os discípulos, isto há 2000 anos atrás. Entende? Vamos agora ler no versículo 28 do capítulo 24 para entendermos. Olha, versículo 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Versículo 29. Leia isto com atenção. Olha, logo depois da tribulação daqueles dias, versículo 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Segura aqui. Jesus no versículo 29 está a dizer que depois da grande tribulação, depois da tribulação daqueles dias, Jesus dizendo isto, depois da grande tribulação que ele disse no versículo 21 do capítulo 24 de Mateus, depois da grande tribulação, o sol ia escurecer, a lua não daria mais a sua luz e as estrelas cairiam do céu. Jesus disse que isso aconteceria depois da grande tribulação. Atenção, o mundo hoje acredita que esta palavra é para o futuro. O mundo hoje acredita que depois da tribulação, o que vai acontecer? A lua não vai dar mais sua luz e as estrelas vão cair do céu. Acreditam que as estrelas vão cair do céu para aqui para a terra. Acreditam desta maneira. Acreditam nestas palavras do modo literal. Acreditam neste versículo do modo literal. Acreditam que literalmente as estrelas vão cair do céu, aí haverá destruição do mundo. Entende? Eles acreditam desta maneira. Mas, meus amados irmãos, isto aqui é uma linguagem de figura. Estas palavras do versículo 29 e o versículo 30 são linguagens de figura. Quando ele disse que o sol vai escurecer, as estrelas vão cair do céu, não é que as estrelas vão cair do céu, não. Quando ele disse que as estrelas vão cair do céu, era uma linguagem de figura que os judeus usavam naquele tempo, e assim como Jesus disse a eles que as estrelas vão cair do céu, eles entenderam perfeitamente aquilo que Jesus já estava dizendo a eles, porque era uma linguagem de figura que os judeus usavam naquele tempo, que os judeus usavam e eles entendiam claramente a expressão que Jesus estava usando naquele tempo lá. Entende? Não é que as estrelas vão cair do céu, não. E no versículo 30, ele disse, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, os religiosos já acreditam que quando ele disse que verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, acreditam que as pessoas todas vão ver Jesus sobre as nuvens. Acreditam que as pessoas vão olhar para o céu, vão olhar para Jesus nas nuvens, todo mundo vai ver Jesus vindo nas nuvens. Eles acreditam desta forma, acreditam neste versículo de modo literal.
Meus amados irmãos, o ver Jesus vindo sobre as nuvens não quer dizer que as pessoas vão ver Jesus nas nuvens. Entende? O vir sobre as nuvens era uma linguagem de figura, uma linguagem que significava Jesus vindo em juízo. O ver Jesus vindo sobre as nuvens significa ver Jesus vindo em juízo sobre o povo de Israel. Entende? Então, o vir sobre as nuvens não quer dizer que as pessoas vão ver Jesus vir nas nuvens. Significa Jesus vindo em juízo, com poder e grande glória. O versículo 30. Agora, o versículo 31 adiante, vamos entender ainda que o assunto ainda não acabou. Olha o versículo 31. E ele quem? Jesus. Enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Versículo 32. Leia isto. Aprendei, pois a figueira a sua parábola. Versículo 32. Aprendei, pois da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabei que está próximo o verão. Versículo 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo mesmo às portas. Segura aqui. Jesus, no versículo 33 do capítulo 24 de Mateus, ele diz que igualmente, quando virdes essas coisas, quando vocês verem essas coisas, lembre-se que Jesus não está falando nem comigo, nem com você, nem com os crentes religiosos, nem com os doutores em teologia e nem com os pastores do sistema religioso. Jesus aqui está falando com os discípulos. Quando virdes essas coisas, quando vocês verem essas coisas, quando vocês verem todas essas coisas acontecerem, quando vocês verem as estrelas caírem do céu, quando vocês verem o sol se escurecer, quando vocês verem todas essas coisas, sabei que ele está próximo mesmo às portas. Sabei que Jesus está às portas. A pergunta é, quais eram essas portas que ele estaria às portas? Quais são essas portas que ele estaria próximo a elas? Quais eram essas portas que ele estava a se referir aqui no versículo 33 do capítulo 24 de Mateus? Entenda. A cidade lá em Jerusalém, havia umas portas na cidade. E todas as pessoas que entrassem na cidade passariam por aquelas portas. Então, quando os discípulos perguntaram, diga-nos os sinais da sua vinda, Jesus falou a eles todos os sinais da vinda dele, e ele disse, quando vocês verem todos esses sinais, sabei que ele está próximo às portas. As portas de onde? As portas de Jerusalém. Estaria próximo às portas porque ele estaria voltando naquele tempo. Entende? Ele estaria próximo às portas de Jerusalém. Os discípulos, quando vissem todos os sinais, saberiam que ele estava próximo a Jerusalém, próximo às portas de Jerusalém. Agora, olha o versículo 34 de Mateus, no versículo 34 do livro de Mateus, no capítulo 24. Olha, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Segura aqui. Jesus disse que aquela geração em que ele estava com os discípulos, entenda, ele disse, esta geração não vai passar sem que todas essas coisas aconteçam. Esta geração, referindo-se à geração em que ele estava vivo, ele diz que esta geração não vai passar sem que todas essas coisas se cumpram. Esta geração não vai passar sem que o templo caia. Esta geração não vai passar sem que eu volte. Esta geração não vai passar sem que haja o fim do mundo. Esta geração não vai passar sem que haja a tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Esta geração não vai passar sem que todos aqueles sinais que ele disse que iam evidenciar a queda do templo, a sua vinda e o fim do mundo, ele diz que aquela geração não ia passar sem que todas aquelas coisas se cumprissem. Entende? Jesus não estava a se referir à nossa geração hoje. Jesus não estava a se referir a um tempo que ainda vai vir. Jesus estava a se referir àquela geração em que ele estava vivo com os discípulos. Entende? Então, meus amados irmãos,
A grande tribulação já aconteceu. A grande tribulação já houve. Quando? Na geração em que Jesus disse que haveria a tão grande tribulação. E não os tempos de hoje. Não como os crentes acreditam que a grande tribulação ainda vai vir. Entende? Então, a grande tribulação já aconteceu. Assim como a vinda de Jesus e assim como a destruição, o fim do mundo. Lembre-se que quando Jesus falou acerca do fim do mundo, não estava a referir ao fim de toda a humanidade hoje. Jesus estava a se referir ao fim daquele tempo, Jesus estava a se referir ao fim daquela geração, estava a se referir ao fim daquela era. Entende? E houve o fim daquela era. E houve o fim dos tempos. Houve a vinda dele, houve a queda do templo e houve a tão grande tribulação que ele havia dito no capítulo 24, no versículo 21 do capítulo 24 de Mateus. Entende? Meus amados irmãos, os crentes acreditam que antes que a grande tribulação ainda vai vir. E antes da grande tribulação a igreja será arrebatada para o céu. Eles acreditam que as pessoas serão arrebatadas e só vão deixar roupa aqui na terra. As pessoas serão arrebatadas, as suas vestes vão ficar e as pessoas vão sumir para o céu. Como ilustram alguns filmes que falam acerca da destruição do mundo e acerca do arrebatamento. Meus amados irmãos, as pessoas não serão arrebatadas para o céu. As pessoas não vão entrar no céu como ilustram alguns filmes, como os tais ditos pastores do sistema religioso mostram e ensinam as pessoas. As pessoas não vão ser arrebatadas para o céu. No céu não entra carne. No céu eu não vou entrar assim com olhos, boca, nariz, esta carne, esses dentes, tudo isso. Eu não vou entrar no céu assim. Você não vai entrar no céu assim como você é. Ninguém vai entrar no céu assim como é, na sua carne, assim como é, na sua estrutura física. Entende? Meus amados irmãos, vamos agora ler Eclesiastes, capítulo de número 12, do versículo 7. Só para você entender isto. Olha. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Entende? Então, o pó volta à terra como era. A nossa carne, quando morrermos cá na terra, esta carne vai voltar ao pó. Porque do pó nós viemos e do pó nós vamos ir. Então, quando morrermos cá na terra, a nossa carne vai virar pó e o nosso espírito é que vai voltar a Deus. Agora, como é que explicam as pessoas que as pessoas serão arrebatadas para o céu? Como é que explicam as pessoas que as pessoas serão arrebatadas, vão para o céu e só depois haverá grande tribulação? Se no céu as pessoas não vão entrar de carne e sangue. Entende? Então, o espírito dos eleitos é que vai a Deus. O espírito dos eleitos é que vai a Cristo, é que vai a Deus como era antes. A nossa carne vai ao pó. A nossa carne vai à terra. Entende? Vai voltar à terra como era antes. Percebe? Então, ninguém será arrebatado. Ninguém vai entrar no céu de carne e sangue. Ninguém vai entrar no céu assim na sua estrutura física. No céu só vai espírito. Entende? E não as pessoas assim na sua estrutura física. Entende, meu querido? Então, a grande tribulação já aconteceu e Jesus, ele confirmou e afirmou que em verdade eu vos digo que esta geração não vai passar sem que todas aquelas coisas se cumprissem. E assim como Jesus disse, eu creio que Jesus não é mentiroso. Ele disse que aquela geração ali não ia passar sem que todas aquelas coisas se cumprissem. Sem que houvesse, aquela geração não ia passar sem que houvesse a grande tribulação, sem que houvesse a sua volta e sem que houvesse a queda do templo. E o templo caiu no ano 70 DC. Ano 70 depois de Cristo. Todas aquelas coisas que ele disse que aconteceriam naquela geração, aconteceram naquela geração. E hoje nós estamos em um outro tempo, vivendo outras coisas, onde as coisas da Bíblia não vão mais acontecer. Porque todas as profecias bíblicas já aconteceram. Não resta mais nada na Bíblia indicando para o futuro. Todas as profecias bíblicas, todas elas, todas já aconteceram. Isso
naquela geração. Isso naquele tempo. E não para o tempo de hoje. Você entende? Portanto, meus amados irmãos, subscreva-se no canal, compartilhe este vídeo para que chegue a todos os irmãos que ainda acreditam que vai chegar a grande tribulação. Compartilhe este vídeo para que chegue a todos os irmãos que ainda estão com medo, atormentados com a grande tribulação. Que ainda estão com medo de Jesus vir arrebatar a igreja e eles ficarem. Compartilhe este vídeo para que chegue a esses irmãos que saibam dessas verdades, que saibam que não vai haver nenhuma grande tribulação. Se houver um dia uma tribulação do gênero, não vai haver como uma tribulação que está relatada no capítulo 24, no versículo 21 de Mateus. Porque Jesus disse, haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Então, ele disse que não haveria outra tribulação como aquela. Se um dia houver uma tribulação do gênero, não vai ser como esta tribulação que está escrita aqui no capítulo 24, no versículo 21 de Mateus. Entende? Então, compartilhe este vídeo para que chegue a todos os irmãos que ainda estão com medo da grande tribulação. Compartilhe este vídeo para que as pessoas saibam das verdades, que todas as profecias do capítulo 24 de Mateus já aconteceram. Já aconteceram naquela geração em que Jesus disse que iriam acontecer. Subscreva-se no canal para ficar alertado sempre que nós publicarmos um vídeo. Receba um grande abraço do vosso irmão Bruno, meus irmãos amados, meus irmãos queridos. Dizer que amo muito, mas muito, muito vocês. E um grande beijo no coração de todos vocês. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Estamos juntos.